Beleza, a gente acabou de falar do Crusader, um tanque cheio de ação no deserto. Agora vamos falar de seu sucessor, o Cavalier, Cruiser Tanque Mk7. E aqui vai um spoiler logo de cara. Ele é a prova de que nem todo projeto de guerra dá certo. O Cavalier foi prometido como o próximo grande tanque de cruzada, mais moderno e confiável que o seu antecessor, mas ele acabou sendo um verdadeiro fantasma no campo de batalha. Uma história de ambição que esbarrou na falta de motor e no planejamento apressado. Você vai ver como às vezes o maior inimigo de um blindado não é o canhão do inimigo, mas sim a burocracia e a pressa de guerra. A história do Cavalier começa quando os britânicos estavam desesperados por um tanque melhor. O Crusader, como a gente viu, era rápido, mas vivia dando problema e tinha blindagem muito fina. A ideia era pegar o design básico do Crusader, mas colocar um motor novo e mais potente, além de dar uma encorpada na blindagem. O resultado foi o Cavalier, que começou a ser desenhado em 1941. O design dele era bem tradicional para a época. Ele era para ser ágil, mas com uma proteção um pouco melhor. O problema? Aquele motor. Os engenheiros queriam usar um novo motor V12 da Rolls-Royce, que era show de bola. Mas a Rolls-Royce estava com a linha de produção abarrotada fazendo motores para os aviões Spitfire e Lancaster. Aviões tinham prioridade, claro. Resultado: os caras tiveram que colocar um motor Nuffield Liberty, que era o mesmo modelo antigo do Crusader, mas um pouco adaptado. E aí, a história se repetiu. O motor era fraco demais para o peso maior do novo tanque. O Cavalier ficou lento, quase 10 km por hora mais devagar que o Crusader, e continuou tendo problemas crônicos de superaquecimento e falta de confiabilidade. O que era para ser uma melhoria virou um retrocesso. Quando o Cavalier finalmente começou a sair das fábricas em 1942, o alto comando já estava com a pulga atrás da orelha. Os testes de campo mostraram que ele não era bom o suficiente para enfrentar os Panzers alemães. Ele usava o canhão de 6 libra, 57 mm, que era ok, mas a lentidão e a falta de confiança no motor o tiravam de qualquer missão de combate de primeira linha. O que aconteceu com eles? A maioria dos Cavaliers nunca viu a ponta de um tiro. Eles foram usados principalmente para treinamento das tripulações que se preparavam para receber tanques melhores, como o Cromwell, que finalmente usava o motor Rolls-Royce que o Cavalier tanto sonhava. Alguns poucos tanques foram convertidos para veículos de apoio. O mais famoso foi o Cavalier OP, Observation Post. Eles removiam o canhão e lotavam um blindado com rádios superpotentes para que a artilharia pudesse observar e direcionar os disparos de longe. Para essa função, a lentidão não era um problema tão grande, pois eles ficavam longe da linha de frente. Então, ao contrário do Crusader, que foi um herói imperfeito, o Cavalier foi mais um erro de planejamento. Ele é um excelente exemplo de como a logística e a escolha do motor fazem toda a diferença em um projeto militar. Ele foi a tentativa apressada de resolver um problema que acabou gerando um tanque que nasceu obsoleto. De qual cidade você nos assiste? Qual é a sua hora atual? O Cavalier serviu no máximo como uma ambulância de luxo ou uma sala de rádio ambulante, mas nunca como o tanque de combate principal que era para ser. Os britânicos rapidamente perceberam o erro. Eles tinham uma casca de blindado decente, mas o coração, o motor, era totalmente inadequado. A boa notícia é que o fiasco do Cavalier não foi em vão. Enquanto ele era relegado ao treinamento, a fábrica Leyland estava trabalhando no que seria o verdadeiro sucessor, o Cromwell. O Cromwell pegou o mesmo design de casco e carroceria, mas finalmente recebeu o motor que tanto precisava, o Rolls-Royce Meteor. Esse motor, derivado do motor de avião Merlin, era uma fera de 600 cavalos, transformando o tanque no que ele sempre deveria ter sido: rápido, confiável e potente. O Cavalier, portanto, acabou sendo apenas um degrau na evolução. Ele foi produzido por um tempo muito curto, e a maioria dos mais de 400 veículos construídos passou a vida em pátios ou em escolas de condução, ensinando jovens soldados como manobrar uma máquina pesada antes de entregarem a eles os Cromwells de verdade. É a triste história de um blindado que tinha potencial, mas que foi vítima de decisões apressadas na produção em massa, um erro comum em tempos de guerra. No final, o Cavalier é mais lembrado pelo que não fez do que pelo que fez. Ele ilustra perfeitamente o dilema da engenharia militar. Às vezes, economizar tempo ou usar componentes mais fracos por necessidade de produção pode custar caro demais no desempenho em campo de batalha.
Hoje, pouquíssimos exemplares do Cavalier existem, mas eles servem como um lembrete valioso de que um ótimo chassi precisa de um ótimo motor para se tornar uma lenda. Apesar da sua história discreta, o Cavalier deixou uma marca importante, mesmo que negativa. Ele se tornou o grande exemplo de como a guerra exige soluções rápidas, mas que a pressa pode ser fatal para a qualidade. Os problemas com o motor Nuffield Liberty nele foram a gota d'água que forçou os britânicos a repensarem radicalmente como motorizavam seus tanques. Se olharmos para o Cavalier hoje, não o vemos como um fracasso total, mas sim como um experimento que deu errado. Ele foi um blindado que ajudou a pavimentar o caminho para a excelência do Cromwell, garantindo que os próximos designs tivessem a potência e a confiabilidade necessárias para encarar a Blitzkrieg. Ele é a prova de que, para cada grande vencedor nos livros de história, existe sempre um projeto intermediário, menos famoso, que serviu como laboratório crucial. O Cavalier merece ser lembrado por ter, indiretamente, ensinado uma valiosa lição aos projetistas